Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e que não levasse 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, todos, absolutamente todos nós, somos chamados por Deus e enviados. Chamados porque Deus nos deu uma vocação, um propósito nessa vida. E enviados porque existe uma missão, algo a ser cumprido. É assim a jornada humana à luz da fé. Missão é o tema central daquilo que nós hoje ouvimos e nós vamos refletir. E nós começamos pela missão do profeta Amós, citado na primeira leitura de hoje. No tempo do profeta Amós, o rei de Israel, para se manter no poder, havia construído um santuário próximo a ele, que as pessoas diziam ser o santuário do rei. Já havia o templo de Jerusalém para onde as pessoas peregrinavam, mas o rei faz questão de erigir um local muito perto dele, para que ele se sirva da religião para o seu próprio benefício. Até mesmo os sacerdotes do judaísmo que estavam ali em torno do rei de Israel, tomavam muito cuidado para não desagradá-lo, porque eram mantidos por essa autoridade. A fé era instrumentalizada, a religião manipulada para os interesses daquele homem poderoso. E é nesta hora que Deus, que é infinitamente poderoso, suscita um profeta no meio do povo. Mas não é um profeta por profissão, é um profeta por vocação. Não é um profissional do sagrado, é alguém que outrora era um pastor de gado, um agricultor. E lá naquele ambiente Deus então chama este homem para anunciar que é preciso mudar de vida. Amós vai então pregar a conversão para todos, inclusive para as autoridades. E é justamente aí que o rei e seus aliados começam a se sentir incomodados, porque eles não queriam ouvir aquilo que
cairia na consciência deles para gerar mudança. Às vezes a gente faz isso também, não é? O rei construiu um santuário para si mesmo. Às vezes a gente também constrói, né, bolhas, ou seja, não é? Constrói uma realidade nossa, e a gente não quer ver mais além. Às vezes a gente quer somente enxergar aquilo que para nós é confortável, aquilo que não vai exigir muito de nós. E por vezes nós colocamos até Deus dentro dessa nossa bolha de bem-estar. Mas Deus sempre vai nos impelir à mudança. Deus sempre vai nos desafiar, porque Ele nos criou para mais, com uma missão. Deus nos predestinou a sermos filhos adotivos como Jesus Cristo, amados como seu Filho Jesus Cristo. Deus Pai nos cumulou de muitas bênçãos, graças, habilidades, para que a gente possa colocar tudo isso a serviço, para que a gente possa se desenvolver. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser sempre aceito pelas pessoas. E um grande mal que existe é de nós acharmos que nós temos que ser sempre aprovados, e principalmente nesta época em que nós vivemos. Parece que muitos de nós, como humanidade, precisamos muito da aprovação dos outros, e nós vamos perdendo o contato com aquilo que é propósito divino na nossa vida e quem nós somos. E assim nós passamos a ser quem a gente percebe que os outros querem que nós sejamos. O profeta, ele não nega a sua origem, e ele também não nega aquilo que Deus lhe deu como algo a cumprir. Jesus é o maior de todos os profetas, porque é o próprio Deus que se fez gente. Vocês se lembram no domingo passado que Jesus, quando ele volta para a terra de origem dele, lá em Nazaré, ele não é tão aceito assim por todos. Ele faz apenas algumas curas e milagres para aquelas pessoas que se abrem. E Jesus, mesmo assim, ele não se deixa barrar, ele segue o seu caminho, a sua missão, porque o Pai também o enviou com uma missão nesta terra. Jesus hoje chama os 12, é a vez dos apóstolos. Eles que vão em missão. 12 dentro da Sagrada Escritura quer dizer totalidade. Então estes 12 nos representam. Nós estamos aqui dentro deste grupo quando Jesus chama estes homens. E Jesus é muito claro com eles. Jesus começa dizendo que é preciso que eles, pelo poder de Deus, expulsem os espíritos maus. Então eles não vão simplesmente imitar Jesus, eles vão dar continuidade àquilo que Jesus realiza. Se Deus nos dá autoridade, como deu aos apóstolos, de expulsar o mal, é justamente para que nós percebamos que Deus nos dá a força para enfrentar as adversidades, os males desta vida. É libertação. Deus concede isto com a força do alto aos seus. Mas Jesus também apresenta suas exigências. Ele diz hoje para os apóstolos que eles não levem nada além do cajado. E o cajado, para os peregrinos que caminhavam, né, longas distâncias, servia como um apoio, como algo que permitia que eles caminhassem cada vez mais e se cansassem menos e não viessem a tropeçar, ou até mesmo se fossem abordados, né, por alguma fera, algum animal selvagem, que eles pudessem se proteger. Então é o cajado que faz com que eles sigam a missão. O resto, Jesus diz que eles não precisam levar, porque é um convite ao desprendimento, é buscar o essencial. Não é preciso muitos aparatos, é preciso sim ter essa mensagem viva dentro de si e aquilo que dá suporte para seguir em frente. Então Jesus
nos convida também a nos desapegarmos. E como nós nos apegamos? Quanto mais a gente se apega, mais a gente sofre, não é? Claro que existem coisas que têm grande importância e valor, e é inevitável sofrer, mas o desprender-se, o oferecer é libertador. Na primeira leitura, Amós, ele não se deixou prender por nenhuma amarra, foi livre. E Jesus está agora transmitindo isso para os seus apóstolos, é libertar-se. E muitas das vezes a libertação que a gente precisa não é somente dos outros e dos males que outros possam fazer, mas é de nós mesmos. Essa é a grande libertação. É a liberdade de quem sabe que não vai conseguir mudar as outras pessoas, mas pode mudar a sua maneira de ser, de estar, de viver, de perceber, de cumprir aquilo que Deus conferiu. E Jesus, ele dá hoje algumas instruções para os apóstolos, além desta. Ele diz que eles, ao chegarem em algum local, num vilarejo, eles se estabeleçam naquela casa em que as portas forem abertas para eles. Que eles permaneçam até o fim da missão naquele local, naquela mesma casa. Havia a tentação de que os apóstolos, indo de casa em casa, de repente encontrassem outras casas mais confortáveis, com mais recursos, com mais, algo a mais que os atraísse. Jesus diz que eles devem permanecer no primeiro lugar onde eles forem recebidos, justamente para que eles possam criar vínculo, possam exercer a gratidão, possam estar com as pessoas, não simplesmente pelo que elas têm, mas pelo que elas são, e para que também eles perseverem. Se a gente não faz essa experiência de vincular-se às pessoas, de buscar, não é, relações mais duradouras, de superar, não é, as diferenças, a gente nunca vai estar satisfeito. A gente vai sempre procurar algo que a gente não conseguiu, na verdade, estabelecer. Então a gente sempre vai ficar numa busca constante e não chegar a lugar nenhum. E a gente corre o risco de tornar as pessoas também descartáveis, não é? Então Jesus diz, ficai naquela casa, para que os discípulos que se tornaram apóstolos, agora enviados, possam aprender com as pessoas, aprender a conviver, possam viver cada momento com estas pessoas. E nós estamos numa sociedade de vínculos muito frágeis, né? Isso não torna as pessoas livres, pelo contrário, torna as pessoas cada vez mais fragilizadas também, porque nós necessitamos, né, desta unidade, a gente necessita de identificação, de estar com os outros, de manter-se também, senão é tudo muito solto, e o ser humano daí começa a se sentir cada vez mais vazio. E nós precisamos, primeiramente, nós nos sentimos ligados a Deus, nos sentimos ligados também às pessoas. E quando Jesus fala isso, Ele não fala no sentido de apego. O vínculo é um elo que a gente tem, e é algo que vai nos enriquecer, mas não nos prender, porque o amor liberta, o amor cuida, o amor consola, o amor se deixa amar, o amor ajuda, mas o amor não é prender o outro. O amor é livre, como também a profecia de um profeta do amor. Jesus ainda diz que eles devem dizer o mesmo que ele: convertam-se e creiam no Evangelho. Esta é a mensagem central de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mensagem que os profetas que o precederam já anunciavam. A gente constantemente precisa se converter, a gente constantemente precisa se encher dessa boa notícia que é o Evangelho. Quem se converte constantemente é alguém que não se acomoda, é alguém que sempre deixa Deus trabalhar no seu ser e trabalha também junto com Ele. Quem
ouve a boa notícia, que é o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, vai sempre se sentir revigorado, vai se renovar e por isso vai seguir em frente. Jesus fala do seguir em frente, dizendo que eles devem sim deixar essa mensagem para as pessoas. E aquelas que não quiserem receber, os apóstolos devem então sacudir a poeira dos pés para seguir o seu caminho. Ou seja, não perder tempo onde talvez a palavra, a mensagem e nem nós sejamos bem-vindos. Mas às vezes a gente quer a todo custo, né, que as pessoas nos aceitem ou aceitem aquilo que nós estamos propondo. E nem sempre elas aceitarão. Então o sacudir a poeira é não se prender ao pior dos outros, ou aquela sensação de rejeição, de não se sentir amado. Siga o caminho, existe ainda uma missão, existem outras pessoas. Então a gente precisa olhar para Deus. O grande problema é que a gente vai levando consigo, não só coisas, que vão pesando, mas a gente vai levando com cada um de nós também sentimentos dos quais nós devemos nos desprender verdadeiramente, como alguém que sacode a poeira e fala, não, eu preciso seguir porque tem coisas muito mais importantes. Por que eu vou ficar levando ressentimentos ou experiências de fracasso e tantas outras coisas e querendo provar para os outros? Não, eu vou seguir a minha missão. Eu deixei a mensagem aqui, agora cabe às pessoas aceitar ou não. O que eu devo fazer, o que cabe a mim é esse propósito. Vamos, irmãos e irmãs, então confiar na providência de Deus. Os discípulos foram amparados por pessoas generosas que os receberam. Não houve somente quem os negassem, mas também quem os acolhessem. Então vamos também nos deixar amar, principalmente por Deus que tem um plano de amor. Não vamos querer ter o controle de tudo, não é? Querer fincar as nossas seguranças em coisas, porque passam. A vida muitas das vezes nos coloca diante de situações em que a gente vê o que de fato é o mais importante. Então deixemos que essa mensagem que chega até nós nos ajude a nos desprender verdadeiramente e mais ainda a confiar na providência de Deus que segue conosco. Saibamos que o Senhor também deseja que nós nos vinculemos a tantos outros que querem fazer essa experiência de comunidade, de trabalhar em equipe, como Jesus fez, enviando 2 a 2, para que as pessoas não ficassem apenas no seu próprio merecimento, mas percebessem que elas precisam umas das outras. Elas necessitam aprender a trabalhar em conjunto por um propósito que se torna comum. Que o nosso chamado seja hoje reavivado, porque nós não estamos aqui por um acaso. Que a nossa missão seja por Deus fortalecida, porque se Ele nos dá um propósito, também nos dá a capacidade para cumpri-lo. E que o nosso coração seja tão grande a ponto de deixar-se receber e também receber as pessoas, de oferecer e de não permitir que entre nele aquilo que só vai ocupar um espaço desnecessário. Que o amor de Deus nos preencha, nos anime e possa nos impulsionar a seguir sempre em frente, pela esperança, pela fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,